Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Minerva. Eu sou o engenheiro civil Ailton Cândido e estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo sobre curiosidade estrutural. Então, pessoal, nós estamos vendo aí o engastamento. A pergunta que eu quero fazer para vocês e ao mesmo tempo, ao longo do vídeo irei responder, é a seguinte: como tentar reproduzir o efeito de engastamento perfeito na prática? Como que a gente consegue fazer isso na prática? É possível fazer? Não é possível? E se for possível, o que a gente tem que considerar? Então, venha comigo. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma viga bi-engastada, né? Ela está bi-engastada. Nós temos uma seção de 20 por 40. Eu coloquei essa seção hipotética, mas poderia ser qualquer outro tipo de seção, tudo bem? Nós temos aí um carregamento e um vão de 6 metros. Então vamos ver qual que vai ser o efeito que esse engastamento vai provocar nessa viga aí. Então nós temos aqui o diagrama de momentos e nós temos então que os momentos negativos vão ser 30, no caso kN vezes metro, e o positivo 15 kN vezes metro. Caso vocês queiram saber como que eu obtive esses valores, obviamente eu utilizei o programa F2, mas se a gente fosse calcular esses valores na mão, nós já temos fórmulas prontas que a gente poderia simplesmente calcular. Então vamos lá. Agora a gente vai aqui para uma situação real. Na situação real, a gente sabe que as estruturas elas são compostas por vários pórticos. Então eu vim aqui e quis fazer uma representação agora daquela viga anterior, só que agora ela é apoiada por dois pilares. Então aqui nós trazemos as mesmas características da viga anteriormente. Ela tem um vão de 6 metros, o carregamento continua sendo de 10 kN por metro, e também a gente tem aí que a seção dela é 20 por 40. Só que dessa vez agora ela vai ter como seus apoios aí, né, dois pilares, e esses pilares eles têm 4 metros de comprimento e 20 por 20 de base. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer se a gente pegar nessa situação o diagrama de momentos fletores. Então quando a gente pega o diagrama, nós vemos aí que o momento no meio do vão está sendo 36,8 e nos apoios está dando 8,2, diferentemente se ela fosse engastada. Então, como que a gente deve proceder para tentar pelo menos ter esse mesmo diagrama que nós temos aí abaixo da viga, se ela fosse bem engastada? Como que a gente poderia na vida real tentar fazer um modelo construtivo que terá esse mesmo efeito? Então, só para a gente fazer uma análise básica aqui, então, antes de mais nada, né? Nós estamos vendo que no pórtico, os pilares estão absorvendo um momento de flexão de 8,2 kN vezes metro. Para chegar no efeito que a gente quer, esses pilares eles têm que absorver 30 kN vezes metro para ter mais ou menos, ou aproximadamente, esse efeito de engastamento. Vale a gente ressaltar aqui, pessoal, que o engaste, o apoio engastado, né, nós consideramos que ele tem uma rigidez infinita, tudo bem? Então, já para vocês terem mais ou menos uma prévia, é praticamente impossível a gente conseguir fazer uma representação na vida real que vai obter uma rigidez infinita. Então, mais à frente a gente vai discutir mais sobre isso, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo é o quê? É fazer que a configuração da viga, bem engastada, ela seja também tenha esse mesmo formato de diagrama de momentos fletores, só que agora em pórtico. Então vamos lá. Como que a gente tem que proceder para tentar fazer essa situação acontecer? Então vamos lá. Então primeiramente a gente tem que ter o conhecimento sobre a rigidez à flexão, que é a rigidez EI. Então primeiramente vamos entender como é que funciona isso aí. Então eu trago para vocês aqui, lembrando que o E ele é o modo de elasticidade e o I é o momento de inércia. Então o que nós temos aqui? Nós temos a equação da linha elástica. A equação da linha elástica ela diz para a gente o seguinte, que a derivada segunda da equação de deformação de uma viga qualquer, vezes essa rigidez aí, ela tem que ser igual ao momento. Então assim, nós não vamos entrar em detalhes agora sobre esse fator diferencial aqui, que ele não é o nosso objeto de estudo. Mas nós podemos perceber o quê? Que o modo de elasticidade, ou seja, essa rigidez, modo de elasticidade vezes momento de inércia,
ela é diretamente proporcional ao momento de flexão. Então significa o quê? Quanto maior for a rigidez, maior vai ser a absorção de momento. Então isso aqui é bastante importante para a gente. Ou seja, se eu estou querendo que o pilar ele absorva um momento maior, um momento de flexão maior, então significa que a gente tem que aumentar o produto inércia vezes módulo de elasticidade dele. Tudo bem? Então, antes de mais nada, o que a gente tem que imaginar também aí, né? Geralmente, como a gente está tratando uma estrutura, nós utilizamos basicamente os mesmos materiais que são feitos da viga, também será feito o pilar, ou vice-versa. Então, para eu alterar o módulo de elasticidade, provavelmente eu teria que estar trabalhando com materiais diferentes. A gente sabe que na prática isso é um pouco difícil de a gente estar fazendo. Então, a gente vai ter que fazer o que aqui? Nós teremos que fazer o aumento do momento de inércia desse pilar, para a gente estar utilizando aí esse parâmetro então para aumento da rigidez. Então vamos lá. Como nós estamos querendo fazer um aumento do momento de inércia, nós temos que ficar entre aumentar o momento I de X ou o momento de inércia I de Y. Qual dos dois que nós iremos utilizar? Então é o seguinte, como nós estamos tentando aumentar a rigidez nessa direção da base, então nós automaticamente estaremos utilizando o momento I de Y, ou seja, uma rotação em torno do eixo Y. Tudo bem? Então, vamos fazer um outro ponto aqui, um contraponto, né, na verdade. Se nós estivéssemos aumentando a dimensão H, ela não faria um aumento na rigidez tão significativo, porque se a gente fizesse o aumento de H e nós fizermos uma comparação, o I de Y nós temos H vezes B ao cubo dividido por 12. Eu aumentando simplesmente o H, como ele está elevado apenas a 1, o efeito de aumento do momento de inércia ele é muito inferior do que o efeito se eu estiver aumentando o valor da base, porque a base ela está elevada ao cubo. Então isso vai garantir um aumento bem significativo para a gente aí no momento de inércia. Tudo bem? Então como nós necessitamos de utilizar o momento de inércia em Y para garantir aquela rigidez, faz muito mais sentido então a gente aumentar o valor da base do pilar. Então o que nós vamos fazer aqui basicamente? Nós iremos aumentar a base do pilar para que a gente tenta também chegar ao quê? Buscar que esse pilar ele absorva esse momento e chegue a ser de 30 kN vezes metro. Então vamos lá. Então no primeiro caso, nós vamos colocar a base do pilar de 40 por 20. Então vamos lá. Então olha que interessante aqui, pessoal. Aumentando para 40, lembrando que antes era 20 por 20 o nosso pilar. Então a gente aumentou a base para 40 e mantemos 20. Essa espessura aí que cresce na direção da tela do computador. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez esse aumento, a rigidez automaticamente ela aumentou e a absorção do pilar também aumentou. Antes, se vocês lembrarem aí, o valor desse momento ele girava em torno de 8,2. Agora, quando eu aumentei a base do pilar, nós já temos um aumento de 22,5 kN vezes metro. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, ó, a viga, que a gente está considerando ela bem engastada, né, para a gente fazer o efeito de comparação, os momentos negativos tem que ser 30 e o do meio do vão tem que ser 15. Então, ainda não chegamos no nosso objetivo. Então, vamos para o caso 2. Vamos aumentar mais essa base desse pilar. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei 80. Então, agora 80 por 20, olha o que já está acontecendo. Nós, em comparação com o bem gastado, bem gastado seria 30, os negativos, e 15 positivos. Já chegamos a 28 e a 16 aí, o positivo e o negativo. Os dois a gente já está começando a aproximar. Então, no caso 3, eu coloquei aqui um pilar, aumentei a base dele para 100 e a altura dele, a espessura dele, continuei
com ela para 20. Nessa situação aqui, se fosse, por exemplo, uma estrutura de concreto armado, quando uma dimensão do pilar ela é maior ou igual a 5 vezes a outra dimensão, nós chamamos de pilar parede. Então, nesse caso aqui, esse caso 3, acaba que vai estar representando um pilar parede, se fosse concreto armado. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, nós temos aumentando para 100. Olha o que nós obtivemos aí. Nós temos agora quase chegando, né? Se a gente for comparar. Então, 29,3 e 15,7. Então, a gente está quase chegando. Então, aí, o que eu fiz? Falei assim, vamos pular o processo. Vamos ver na vida real, então, qual que deveria, então, ser essa base desse pilar para que a gente consiga obter esses mesmos momentos aí, ó, de 30 negativo e 15 positivo. Então, eu aumentei e cheguei que a base do pilar, ele deveria ter pelo menos 3,15 de base. Isso aí é fora, surreal. A gente está fazendo um pilar com esse tamanho de base. Então, mesmo assim, olha aí, nós chegaríamos, na comparação com o engastamento, chegaríamos aí nos diagramas se ela fosse bem engastada. Então, é só para a gente ter mais ou menos uma noção, pessoal. O engastamento, lembra que eu disse para vocês no início do vídeo que é como se ele tivesse uma rigidez infinita? Então, olha que interessante. Nós aumentamos a base do pilar para ela ficar altamente rígida, mas tão rígida que nós conseguimos aproximar aí os diagramas. O diagrama ficou exatamente igual, na verdade, né? O diagrama de momento fletor ficou exatamente igual. Mas, na prática, seria impossível a gente colocar um pilar de 3,15 por 20. Então, agora, só para a gente dar um pouquinho mais, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, vamos aqui fazer uma análise das deformações. Então, das deformações, eu fiz aqui a primeira leitura, né? Eu coloquei a viga bem engastada e no mundo ideal dessa viga bem engastada, essa viga com essa situação de 6 metros, esse carregamento, deveria ter uma flecha de 0,131 centímetro. E nesse caso de 3,15 por 20, nós teríamos aí, olha que interessante, mesmo fazendo com que o pilar ele aumente uma base astronômica, digamos assim, a gente não conseguiria imitar o efeito de engastamento perfeito, porque mesmo assim ainda ficaria difícil de a gente conseguir representar 100% desse engastamento na prática. Então, olha que interessante. Só para a gente lembrar, né? No engaste, o que seria interessante no engaste? No engaste, a gente sabe que tanto a rotação como a deflexão no ponto de engastamento é zero. Nesse caso nosso aqui, para o pórtico, para que esse ponto aqui, onde a viga está apoiando, a rotação seja zero e essa deflexão também seja zero, é quase impossível. Primeiro que nós sabemos que a viga ela vai estar fazendo o quê? O efeito de compressão, de comprimir esse pilar. Então ela vai estar encurtando esse pilar. Então automaticamente nós já teremos um efeito aí de deflexão inicial. E também automaticamente fazer um efeito de rotação ser zero é praticamente impossível. Tudo bem? Então, mas o que a gente pode tomar como lição disso? Eu fiz aqui também mais uma análise, considerando o caso mais real, que seria um caso de um pilar parede. Então, no caso de pilar parede, ficaríamos aí com um valor de 0,145 centímetros de deformação. Então, por que eu quis fazer essa comparação aqui? Suponhamos que na vida real a gente tem uma viga que ela tem um vão muito grande. A gente sabe que no mundo ideal, essa viga, se ela tivesse engastada, bem engastada, essa flexão, não só a flexão, né, ela seria melhor distribuída, mas também esse efeito de flecha na viga, ele seria reduzido. Porque se fosse biapoiado, seria 5 vezes maior do que se fosse engastado. Então, às vezes, na análise, a nossa viga, digamos assim, ela não está passando a verificação, por exemplo, de flecha. E aí, se fosse bem engastado, a gente conseguiria reduzir bastante essa flecha dessa viga. Então, às vezes você alterando a rigidez dos pilares, por mais que você não chegue no efeito de bem engastado, você consegue reduzir significativamente
esse efeito aí da deflexão no meio do vão dessa viga. Tudo bem? Então vamos às observações aí que a gente tem que tomar lição para hoje aí desse vídeo. Então, o elemento de maior rigidez, ele absorverá mais esforço. Então, por exemplo, quanto mais rígido for o elemento estrutural, mais esforço ele vai absorver. Então, maior vai ser a sua capacidade de absorção de esforço. Então, suponhamos que nós temos aí um pórtico e que eu estou aplicando uma carga exatamente no centro desse pórtico. Então, metade dessa carga ela vai para uma parte do pilar e metade para outra. Não, a gente está vendo aqui que vai depender das dimensões desses dois pilares. Se os dois pilares forem iguais, então significa que eles vão absorver a mesma quantidade. Mas se um pilar tiver uma rigidez maior em relação ao outro, esse ele vai absorver maior carga e maior também esforço solicitante. Tudo bem? Outra coisa importante também, pessoal, para a gente estar analisando, é que esse efeito da rigidez ele é preponderante em estruturas hiperestáticas. Porque em estruturas isostáticas, basicamente a gente utiliza apenas aquelas três equações, as equações de movimento, que é o somatório dos momentos, né? Tem que ser iguais a zero, e também as equações lá de translação. Então, o que acontece? Quando a gente está se tratando de estruturas hiperestáticas, se vocês forem buscar aí nos seus arquivos, vocês vão lembrar que lá no método dos deslocamentos, ou também no método das forças, ou o método de Cross, vocês lembram o seguinte, que a gente usa bastante essa rigidez aí, porque é ela que vai nos dar as outras equações que faltam para a gente conseguir resolver essa estrutura hiperestática. Então, se a rigidez aí ela é utilizada, então esse efeito que vai ser preponderante para a gente estar analisando a distribuição de esforços numa estrutura hiperestática. Tudo bem? Então, outra coisa também, a gente viu também nesse vídeo, que é praticamente impossível representar o efeito de engastamento perfeito na prática. A gente viu ali que, por mais que a gente aumente a rigidez de um elemento, assim, coloque ele em uma rigidez absurda, igual a gente viu ali, que a gente aumentou a base do pilar para 315, de 3,15 metros. Uma coisa praticamente, né, inexequível. Mesmo desse formato, a gente viu que, por mais que ele consiga chegar no efeito do diagrama de momentos, ele seja equiparado à viga se fosse no mundo ideal de bem engastado, mas nós vimos que as deformações ainda e as rotações, elas não conseguem ser zero nos apoios. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, essa curiosidade. Então, nos próximos vídeos aí nós iremos trazer mais curiosidades. Tudo de bom para vocês, pessoal. Até a próxima.